Muito bem. Capítulo 18, a partir do versículo 15, o título diz assim: disciplina e perdão. Então Jesus começou a falar sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoar. E enquanto ele ensinava, no versículo 21, ele foi interrompido por Pedro, que lhe fez a seguinte pergunta. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, enquanto Jesus ensinava sobre o perdão, Pedro interrompeu Jesus e disse para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Essa mesma pessoa? 7? E ele achava que estava sendo generoso, porque você pode depois ver na nossa Bíblia de estudo, o bispo menciona aqui que era costume dos rabinos, naquela época, ensinar que a pessoa devia perdoar até 3 vezes. Ou seja, se uma pessoa errasse com você até 3 vezes, você tinha obrigação de perdoar. Mas na 4ª, você já estava isento. Você já não era mais obrigado a perdoar. Então, quando ele perguntou: Senhor, é até 7? Ele talvez pensasse até que Jesus iria elogiá-lo, né? Olha, Pedro, você é muito generoso. Mas, para a surpresa dele, Jesus disse: não, 7? Não, 70 vezes 7. E não é porque Jesus queria que ele fizesse o cálculo ali, deixa eu ver aqui, 70 vezes 7 vai dar, não é porque ele tinha que perdoar 490 vezes. A expressão 70 vezes 7 significava sempre que for preciso. Assim como Deus também nos perdoa sempre que nós nos arrependemos, não é verdade? Muitos de nós já passamos de 490 vezes, não é verdade? Às vezes que erramos para com Deus. Imagine se Ele nos perdoasse só 70 vezes 7. Então você tinha que andar com uma agenda. Bom, eu ainda tenho um saldo de tantos perdões. Não é assim. O perdão deve sempre existir na vida de quem é cristão. Amém? E aí, para ilustrar, para exemplificar o porquê que nós devemos perdoar sempre, o Senhor Jesus começa essa parábola, conhecida como a parábola do credor incompassivo. No versículo 23, ele diz: por isso, ou seja, por causa da necessidade de perdoar, por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, como tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então Jesus começou a contar uma parábola para ilustrar, para exemplificar a necessidade do perdão, e ele deu um exemplo de um rei que chamou os seus servos para prestar conta e pegou um que lhe devia 10.000 talentos. Para você ter uma ideia do que eram 10.000 talentos, um talento significava o valor de 1.000 denários, ou seja, um salário de 1.000 dias de trabalho. Então, 10.000 talentos significava quanto? Você que é bom de matemática. 10.000 dias de trabalho, sem tirar 1 cêntimo sequer. Ou seja, ainda que ele, sua mulher, seus filhos trabalhassem a vida inteira, não chegava para pagar aquela dívida. O que Jesus estava querendo dizer era que a dívida daquele servo era algo imperdoável, impossível de ser pago, assim como os nossos pecados, assim como nós fomos perdoados de coisas que nós não merecíamos ser perdoados. Não tínhamos em nós a condição de sermos perdoados. Então Jesus mostrou isso. Então aquele servo foi preso, não tinha como pagar, foi preso no lugar da dívida. E no versículo 26 está escrito assim: então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor,
Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Quando aquele servo foi sentenciado à prisão, juntamente com a mulher e os filhos, ele clamou, ele suplicou para que o rei perdoasse ele. E o que o rei fez? Além de soltar ele da prisão, ainda perdoou a dívida. Ele não soltou ele da prisão para que ele pudesse trabalhar e pagar a dívida. Não. Ele foi tão generoso que, além de soltar ele da prisão, ainda perdoou a sua dívida. Amém? Aí o que aconteceu? Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo da prisão, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou, em outras traduções, 100 denários. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão, até que pagasse as suas dívidas, a dívida. Ou seja, assim que aquele servo saiu da prisão, ele foi ao encontro de um conservo dele, que lhe devia quanto? 100 denários, 100 dias de trabalho. Era uma dívida alta, mas possível de ser paga. Eram 3 meses de trabalho. Ou seja, algo que aquele servo que tinha sido perdoado de uma dívida impagável, poderia muito bem perdoar. Mas, ao contrário disso, o que ele fez? Lançou aquele conservo na prisão. Não foi generoso, não foi misericordioso para com seu conservo, como o rei tinha sido com ele. Então, diante disso, no versículo 31 está escrito: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Os seus conservos, os demais conservos, se sentiram como? Incomodados por aquilo, e foram contar para o rei. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Quando o rei soube, olhem para mim, por favor, quando o rei soube que aquele seu servo não foi capaz de perdoar uma dívida de um conservo dele, mesmo o rei tendo sido tão generoso com ele, o rei ficou furioso. Aliás, a gente vê uma abordagem aqui do rei muito mais severa do que da primeira vez, ao ponto de dessa vez até chamar ele de servo malvado, ao ponto de dessa vez entregar ele aos atormentadores. Ou seja, o rei ficou mais revoltado por causa do comportamento dele, de não perdoar, do que por causa da dívida que ele tinha, ao ponto de colocar de volta ele na prisão. Porque o que o rei esperava era que, no mínimo, o seu servo tratasse os seus conservos com a mesma consideração que ele foi tratado pelo rei. Amém? Está entendendo? Agora, o que isso tem a ver conosco? Vamos à parte mais interessante. Jesus disse assim, versículo 35: assim vos fará também o meu Pai Celeste, se do coração, ou em outras traduções, se do seu íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Jesus termina a parábola dizendo: assim como o rei perdoou e esperava que o seu servo perdoasse como ele foi perdoado, assim também o nosso Pai Celestial espera de cada um de nós, que nós venhamos tratar, e aqui eu posso até abrir
o leque e dizer para você, não apenas no sentido do perdão, mas em todos os aspectos, tratar as pessoas, fazer pelas pessoas o mesmo, ou procurar fazer o mesmo que Jesus fez por quem? Por nós. Ou seja, se Deus foi misericordioso conosco, também temos que ser o quê? Misericordioso com as pessoas. Se Deus foi e tem sido paciente conosco, nós sermos também o quê? Paciente com as pessoas. E assim por diante. Se Ele nos perdoou, também perdoar aquelas pessoas. Percebe sim ou não? O que aquele servo estava fazendo era exigindo uma coisa do conservo que nem ele mesmo fazia. E veja como o ser humano às vezes é injusto. Às vezes, o marido exige da esposa algo que nem ela é capaz de fazer. Às vezes a pessoa exige do seu próximo uma retidão que, se ela for olhar para ela, ela vai ver que ela também não é assim, tão reta, tão perfeita. Então, por isso que nós, quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, temos que ter essa consciência, que nós também temos as nossas falhas, que nós também cometemos os nossos erros. E como eu quero que Deus me perdoe, como eu quero que Deus seja paciente comigo, se eu sou tão implacável com as pessoas, se eu sou tão exigente das pessoas e não sou capaz de ser correto o suficiente para poder me consertar diante dele. Entende sim ou não? Então, esse rei representa Deus, que perdoa nossas dívidas. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, está escrito que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus cancelou as nossas dívidas. Ele perdoou os nossos pecados atuais, os do passado, os do presente e os do futuro. Dívidas impagáveis. E o que nós devemos hoje fazer? Ser capaz de também perdoar aqueles que nos fizeram mal. Como? De maneira prática, como? O Senhor Jesus nos dá um exemplo. Você deve se lembrar quando Jesus foi crucificado, lá na cruz do Calvário, enquanto ele sofria as dores por nós, está escrito que Jesus fez uma oração. Qual foi? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas estavam ali ao pé da cruz, cuspindo em Jesus, estava ali ao pé da cruz, blasfemando, olha, disse que salvaria, salva a ti mesmo, desce da cruz. E Jesus olhou para aquelas pessoas como almas. E ao pedir para que o Pai perdoasse aquelas pessoas, Jesus fez duas coisas. Primeiro, abençoou aquelas pessoas, pedindo que Deus perdoasse elas. E segundo, ele estava com aquela oração frustrando todas as tentativas do diabo de sujar o coração dele. Porque se o diabo estava tentando fazer que Jesus desistisse da cruz, que Jesus se revoltasse contra os seus acusadores, no momento em que ele disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A estratégia do diabo foi por água abaixo. E aqui está o segredo para você conseguir perdoar. Porque é muito fácil você perdoar uma pessoa quando essa pessoa lhe pede perdão. Ou quando ela reconhece o seu erro. Mas e quando se trata de uma pessoa que, além de não reconhecer, ainda continua cometendo os mesmos erros? Parece mais difícil, não parece? Sim ou não? Então, Jesus mostrou o segredo. Ore por ela. Veja ela como a alma. Olhe para aquela pessoa que fala mal de você, que lhe persegue, que lhe faz mal a você. Olhe para aquela pessoa como uma alma. Alguém que, de repente, pode, além do seu feitio, da sua personalidade, que pode contribuir um pouco para isso, mas pode também estar sendo influenciada pelo diabo para te ferir, para te machucar. Aquilo que lhe aconteceu há 20, 30 anos atrás, o diabo proporcionou aquela situação e aquela pessoa que lhe fez mal foi apenas um corpo que ele usou para fazer você sofrer. Porque o único que é prejudicado com a mágoa, quem é?
é um magoado. A gente costuma até dizer que ter mágoa é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas quem morre? A única pessoa que sofre com a mágoa é quem tem a mágoa. E está comprovado cientificamente que a mágoa está relacionada com problemas de saúde. Não só emocionais, mas também existem até certos tipos de cancro que a mágoa pode ser apenas tem um nome que fala, um gatilho para despertar aquelas células cancerígenas. Muito obrigado. Então, a mágoa é diabólico. E o diabo proporciona situações usando pessoas. Mas quando aquela pessoa lhe faz o mal e você, antes mesmo da mágoa se instalar, quando percebe que o diabo está usando aquela pessoa, quando você percebe que o seu coração está sujeito a ficar magoado, você logo, ó Deus, perdoa. A minha vontade era fazer isso, fazer aquilo, mas meu Deus, perdoa essa pessoa, porque ela é uma alma que está sofrendo. O que ela está fazendo comigo é porque ela está sofrendo. E a gente dá o que a gente tem, não é isso? A pessoa rancorosa dá o quê? Rancor. A pessoa raivosa dá o quê? Então aquela pessoa, meu Deus, está sofrendo. Por isso ela está tratando eu desse jeito. Por isso ela fez o que fez. Então, meu Pai, perdoa ela. Nesse momento em que você está orando por essa pessoa, você está, ao mesmo tempo, limpando o seu coração, se ele já estiver sujo. Você está protegendo ele, se ele ainda não estiver sujo. E ainda também está abençoando aquela pessoa. O diabo, vendo isso, ele pode até continuar insistindo. Mas se você também continuar insistindo nessa estratégia, vai chegar uma hora que o diabo vai dizer o quê? Não vale a pena. Eu não vou conseguir sujar o coração dela. Agora, se a estratégia dele funcionar, ele vai continuar sempre usando essa estratégia. E por isso que você pode ver que normalmente uma pessoa magoada com uma pessoa, normalmente ela mais facilmente, se torna mais fácil ficar magoada com outra, com outra, com outra e com outra coisa. Porque o diabo percebe que a estratégia dele com ela funciona. Então ele, sabendo que a pessoa não sabe resistir às mágoas, sabendo que a pessoa não sabe enfrentar aqueles sentimentos, o diabo vai sempre colocar pessoas para magoar ela, para ofender, até essa pessoa despertar e dizer o seguinte: espera aí, até quando eu vou ficar sendo manipulado pelo diabo? Até quando ele vai ficar conseguindo sujar o meu coração? Não, eu não aceito mais isso. A partir de agora, não vou permitir que mais nada venha sujar o meu coração. Amém? E aí você começa a exigir que o seu coração perdoe. Porque é isso que tem que acontecer. Às vezes a pessoa fica esperando sentir vontade de perdoar. Sentir vontade de perdoar. Você nunca vai sentir. Porque o coração nunca vai querer perdoar. Então, se você ficar esperando sentir vontade de perdoar, você não vai conseguir fazê-lo. Você tem que entender que o perdão começa aqui, ó. Não é no coração, ele começa aqui. Quando você diz o seguinte: eu não vou mais guardar essa mágoa, eu vou perdoar o fulano. Aí, é claro, o coração vai gritar, mas ele não merece. Mas aí você diz: eu também não merecia, e Deus me perdoou. Mas ela não se arrependeu, ela não se consertou. Eu não estou perdoando porque ela se consertou, porque ela merece. Eu estou perdoando não é por causa dela, é porque eu preciso perdoar. Ela pode não merecer, e nem fazer por onde, mas não me interessa. Repare uma coisa, guarde uma coisa que eu vou falar para você. O perdão é uma coisa unilateral. Ou seja, o perdão só depende da pessoa que tem que perdoar. Não depende da outra pessoa. Então, se a pessoa merece ou não merece, se ela está fazendo por onde ser perdoada ou não interessa, quem está sofrendo é você. Quem precisa perdoar
é você. E enquanto você ficar esperando que ela mereça seu perdão, quem está sofrendo é você. Enquanto você fica esperando que aquela pessoa melhore o comportamento dela, para depois você perdoar, o tempo está passando e quem está ficando rancorosa, magoado e sofrendo, é você. Até você chegar um dia e dizer o seguinte: chega, eu não vou mais permitir isso. Eu não quero mais essa sujeira no meu coração. Amém? Porque isso, só para terminar, o pior de tudo, não é você sofrer hoje com essa mágoa. Não é o fato de você hoje estar rancoroso. É o fato de que isso impede você de também receber o perdão. Porque Jesus disse, versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus estava dizendo que a condição para eu ser perdoado é eu perdoar. A condição para eu ser perdoado é eu também perdoar. Por isso que, quando Jesus foi questionado, vale a pena a gente ver. Abre aí em 22, capítulo 22, algumas folhinhas mais na frente. 22, versículo 36. 22, 36. E Jesus disse-lhe, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora leia comigo em voz alta. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que a lei, os profetas disseram, está baseado nesses dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. De repente, este mandamento, você não tem problema com ele. Mas e o segundo? Jesus disse que é semelhante a este. Ou seja, é tão importante quanto este. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mais importante. Mas tão importante quanto ele é o segundo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É o que nós ensinamos que significa as duas hastes da cruz. Uma cruz, ela não é feita com uma haste só. A cruz, ela é formada por duas hastes. A haste horizontal, que é a maior, representa o primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a tua alma, todo o teu entendimento. Por isso ela está na vertical, porque diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E a haste horizontal, o segundo mandamento. Olha para que lado está apontada as hastes horizontais. Para onde? Para o nosso redor. Diz respeito ao segundo grande mandamento. E se houver apenas uma haste, não há cruz. Se não há cruz, não há perdão. A cruz só acontece na união das duas hastes. Quando eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas, e porque eu amo a Ele acima de todas as coisas, eu vou aprender a amar também o meu próximo. Porque eu amo a Ele acima de todas as coisas, eu vou amar aqueles que me odeiam. Eu vou amar aqueles que falam mal a meu respeito, que me prejudicaram. Eu vou amar aquelas pessoas. Amém? Agora, só para a gente terminar, entenda uma coisa, que você perdoar, não, por exemplo, há pessoas que elas, quando querem pedir perdão ou querem perdoar alguém, elas sentem a necessidade de ir lá e falar com a pessoa. Principalmente quando ela também o magoou. E aí é importante a pessoa fazê-lo, porque não basta apenas você limpar o seu coração, mas tentar de alguma maneira também limpar o coração daquela pessoa. Mas às vezes você pode não estar preparado para isso. Porque ao ir lá tentar se reconciliar com a pessoa, você pode de repente ouvir algo e voltar de lá mais magoado ainda. Então, se você não se considera pronto para ouvir qualquer coisa, porque se você precisa se reconciliar com alguém, e você diz assim, olha, eu tenho medo do que ela pode me falar,
Então, ore por ela, até que o seu coração esteja todo limpo, e quem sabe um dia haja condição de você dizer para aquela pessoa: olha, fulano, eu queria pedir perdão a você, eu já o perdoei, mas eu queria também o seu perdão. Ainda que ela lhe jogue os cachorros, os gatos, tudo na sua frente, mas você já está com o coração limpo e pronto para ela descarregar o que ela quiser, e no final você diz assim: pronto, fulano, eu fiz a minha parte, agora espero que você também possa fazer a sua, ir embora a sua vida. Não significa que você tenha que conviver com aquela pessoa, não significa que você vai ficar andando de joelho atrás dela, pedindo perdão dela, não. Você o perdoou, agora é ela e Deus. Você fez a sua parte, agora ela e Deus. Mas, pastor, e a pessoa que eu tenho mágoa que já faleceu? Como eu faço se a pessoa já faleceu? Como orar por uma pessoa que já não existe mais? Nesse caso, o que você tem que fazer é somente pedir a Deus que lhe dê forças para você esquecer e buscar, através do novo nascimento, que você consiga, através do novo nascimento, entender que aquela pessoa que um dia foi prejudicada por alguém que já faleceu, também faleceu junto com ela, já não existe mais, porque quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, e tudo que você foi, tudo que você fez, tudo que fizeram com você, deixa de existir. Por isso que o batismo nas águas é uma parte importante desse processo de transformação, porque quando você se batiza nas águas, você entende que aquela pessoa ficou aonde? Atrás. E todas as vezes que o diabo fizer menção: olha, fulano te fez mal, fulano fez... A mim não. Ele fez mal ao João que está lá onde? Largo de Giueanes, lote A, próximo da estação dos comboios. Vai lá, atrás do altar, está lá no batistério ele, porque eu agora sou uma nova criatura. Já não me incomoda mais o que me fizeram, porque hoje eu sou uma nova criatura. Amém? É a única maneira de você se ver livre desse sentimento. E é por isso que Deus, o que mais quer fazer na sua vida, não é curar você, libertar dos demônios, prosperar, é fazer de você uma nova criatura. Amém, pessoal? Então, faça uma reflexão. Como está o seu coração? Será que não é essa a razão de você ainda não ter se libertado? Será que não é essa a razão do porquê você ainda não nasceu de novo? Porque ainda tem aí um sentimento, uma mágoa, alguma coisa que toda vez que o Espírito Santo quer vir sobre você, ele não pode habitar porque esse sentimento está aí dentro. Vale a pena você insistir com esse sentimento quando você pode ter dentro de você o Espírito Santo? Será que não é essa a razão do porquê você ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Então, se há alguma coisa aí que você precisa limpar no seu coração, você pode fazê-lo agora. Amém? Fiquem de pé, por favor.